Fala galera, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está assistindo esse quadro maravilhoso que a galáxia assiste, que é o nosso Fala Mestre. Eu sou o Gabriel Greenberg, consultor de empresa, o meu grande amigo aqui. Cláudio Kishise, empresário, empreendedor e hoje investidor. E aí, pessoal, beleza? Pessoal, hoje a gente vai falar aqui com o Gabriel, gestão emocional. Olha, acho que nessa época que a gente está passando aqui, parte importante aí a gente falar um pouco sobre isso, né, Gabriel? A gente está vivendo um momento conturbado, né? A gente já tá vendo todos os desdobramentos que o coronavírus nos trouxe e tudo mais. Mas um ponto muito importante que a gente, quanto gestores, não podemos deixar passar é a gestão emocional que a gente tem frente ao nosso negócio, né? Como que são as reações que nós estamos tendo frente a tantos problemas e principalmente as tomadas de decisões que nós estamos tendo que ter nesse período. Então isso é muito interessante a gente estar falando e se preocupando, porque isso vai fazer total diferença no jogo do médio prazo, tá? Não no curto prazo, assim, porque ainda tuas decisões podem ser que não surtam efeitos imediatos, mas no médio prazo, se você tiver tomado uma decisão um pouco conturbada ali, onde não prestou atenção em algum detalhe, vai comprometer com certeza a administração do seu negócio, não é mesmo, Cláudio? Com certeza. Então, galera, seguinte, nesse momento de crise que a gente está passando agora, né, na questão de saúde e está levando para a parte financeira, a gente tem que ter esse controle. Eu sei que não é nada fácil a gente ficar enjaulado aqui e tentar fazer o seu negócio de uma maneira diferente, que a maioria de nós somos offline, ou seja, a gente não está na internet, a gente trabalha em escritórios, nas nossas lojas, nas nossas fábricas, enfim. Então mudar um pouco esse conceito é desafiador e um pouco assim, é difícil de lidar, né? Você parado, você está acostumado a sair para lá e para cá, falar com pessoas, e agora você vai falar até com mais pessoas talvez, mas pela via de computadores, né? Pela via internet, um Zoom, de repente, WhatsApp, enfim. E essa nova forma de você fazer o negócio, que você tem que dar uma quebrada. Então, ele não é muito confortável. Você está saindo dessa zona de conforto que você estava, uma outra área onde você vai ter que aprender muita coisa para inovar no seu negócio. E é uma mudança brusca, né? Que todo mundo está enfrentando. Então, se você está vendo esse vídeo, saiba que você não está sozinho. Eu estou passando, o Cláudio está passando, um monte de outros empresários estão passando e tendo que se reinventar nesse momento também, né? E como que a gente percebe a qualidade, né, dos nossos pensamentos frente a esse problema? Por exemplo, primeiro ponto, as preocupações se tornando angústias. E, Cláudio, sabe que a angústia é a lacuna do sentimento? Como é que Sabia disso? Filosófico esse negócio aí, me explica melhor. Cara. Mas, ó, primeiro de tudo, a gente tem que saber o que significa a angústia, né? Que é um momento que a gente está enfrentando agora e é um momento que a gente está desgastado. E a angústia nada mais é do que a lacuna do sentimento. Você não sabe mais o que sentir, se você está numa ansiedade futura, se você está numa preocupação passada, se você está no presente sem preencher dentro da tua percepção do negócio. E aí te gera angústia. Só que quando você percebe que a angústia é a lacuna do teu sentimento, você começa a preenchê-lo e ainda mais coisas boas. Percebe a diferença agora? Quando você se torna angustiado com alguma situação, você tem que ver o que você vai colocar nesse meio aí. E aí que é muito importante, né? O como a gente vai fazer esse gerenciamento. Falando com pessoas que vão te acrescentar, falando com pessoas que possam vir te trazer alguma informação boa para o seu negócio acontecer. Se enchendo de informação decente e coerente com aquilo que você está buscando ver e assistir, né? Porque não adianta nada você querer saber do coronavírus, só ficar vendo noticiário, assim, que daqui a um minuto você morre. Você tem que ver um contexto mais geral da coisa, né? Então isso é muito importante a gente prestar atenção, não é mesmo? Exatamente. Eu acho que é o seguinte, na minha opinião, minha rotina, né? Eu vou falar um pouco da minha rotina durante esse período todo aí. A gente tem feito muitas reuniões pelo Zoom, que a agenda continua. Então, toda segunda-feira a gente procura fazer o agendamento da semana, aquela programação de reuniões e o que precisa ser feito, tá? Essa parte é importante. Então, criar essa rotina diária de, por exemplo, acorda mais cedo, faz a sua nutrição, sua refeição, enfim,
E eu faço a minha atividade todos os dias, né? Domingo ainda tive que dar uma descansada, que você tem que descansar pelo menos um dia. Então você cria essa rotina e o agendamento. E assim, você se veste, toma banho, aquela coisa toda, passa perfume, como se fosse sair. Então essa rotina que você cria é importante para você manter a sua saúde mental, seu equilíbrio em relação ao seu trabalho, suas funções que você precisa desenvolver. Então isso é muito importante também para a gestão emocional. Outro ponto interessante que cabe nisso que você tá falando, né, da rotina de trabalho, hoje a gente tá com uma questão do home office aí, né, então muitas pessoas, eu tô vendo na internet, engraçado, que eu particularmente trabalho de casa faz 2 anos e pouco já, então pra mim ficou algo muito normal, assim, né, não alterou tanto, assim, a rotina, a não ser a visita em clientes, né, as visitas nas empresas que eu atendo e tudo mais. Mas como manter, né, Cláudio, uma rotina em casa? Alguns detalhes vão fazer total diferença. Isso aqui é importante, né? Primeiro detalhe para fazer a diferença no contexto da tua rotina é o seguinte: você determinar um local de trabalho na tua casa. Então, seja ela na sala, seja ela no, sei lá, no escritório que você tenha, num outro quarto que você não use, né? Ah, Gabriel, eu não tenho lugar. Cara, um cantinho da tua casa vai ter que ficar especificado pro teu trabalho. Isso já vai, assim, te dar um condicionamento de cabeça, né? Um condicionamento de pensamento de que você vai acordar, se ajeitar e você vai para aquele lugar trabalhar. Exato. Sabe? Com horários definidos também, né? Sim, com horários o dia inteiro e é pouco produtivo. Exato. E aí, esse é outro ponto. Definição dos horários de trabalho. Eu, como já estou acostumado a trabalhar, o que eu faço? Eu trabalho um pouco de manhã, paro, vou fazer alguma outra coisa, volto, né, ainda no período da manhã, termino algumas outras atividades, né, vai produzindo, vai acontecendo, tem meu almoço, depois eu paro para almoçar, almoça, volta para trabalhar, fica mais um tempo ali fazendo, paro, vou fazer outra atividade, volto, então eu consigo administrar bem esse tempo. Tem dias que não dá, tem dias que eu sento aqui 8 horas da manhã, eu vou sair daqui 8 horas da noite, né? Normal. Mas o home office, ele te provê essas alterações, mas tem que cuidar para não cair na questão da improdutividade, né? Outro ponto aí, Cláudio, muito importante, você mostrar para quem está com você que você estar em casa não significa que você está desocupado, entende? Quando você coloca um lugar de trabalho na tua casa e você tem os seus horários e você está ali, né, presente em casa, porém trabalhando, as pessoas, né, da tua família tem que saber que aquele momento é momento de trabalho. Porque o que acontece? Ah, o Gabriel tá ali, tá lá nas coisinhas dele e tudo mais. Como é uma situação nova, vamos dizer assim, vamos pensar assim, tá lá à toa. Sei lá, tá lá trabalhando, estamos aqui gravando esse vídeo, por exemplo, entende? Então as pessoas têm que saber que aquele momento que você tá ali é um momento de trabalho. Isso já vai ajudar bastante, não é mesmo? Com certeza. Uma dica pro pessoal, pelo menos eu tenho feito dessa forma, quando acordo eu já vou ver todas as mensagens, e-mails, WhatsApp, né, Instagram, que seja, e aí eu vou fazer a minha nutrição, né, meu café da manhã, e vou fazer minha atividade física. Então me concentro mais nisso. Quando eu estava acordando e fazendo isso, e assistindo notícia, e agora só tem notícia ruim, né? Você fica um pouco... Tua mentalidade fica um pouco negativa em relação a isso, por mais que você não queira. Então, o que eu comecei a fazer? A notícia não muda muito. Então, eu faço toda essa rotina e depois de todas as minhas obrigações, daí eu vou dar uma olhada o que está acontecendo no noticiário. E cuidado com as mensagens de WhatsApp, porque é muito fácil começar a distribuir fake news sem saber. Então, tente focar em pessoas que estão transmitindo isso daí com a maior seriedade possível. Ou seja, os jornais, televisão, pelo menos eles vão buscar a fonte daquilo que estão emitindo. Então, cuidado com os fake news que estão provavelmente aí, inclusive a gente estava comentando agora, de repente isso está fazendo mais vítimas ainda do que o próprio coronavírus, que o cara fica tão tenso, tão preocupado, que tipo... tá afetando não somente a parte de saúde, mas a parte de negócio, que tem muita gente aí, né, infelizmente, infartando aí e perdendo pessoas importantes na parte da família. É assim, né, Cláudio? A gente tem que olhar a situação geral do negócio e saber filtrar as informações.
né? A Exatamente. gente precisa ter esse filtro, né, do que a gente está fazendo, por que estamos fazendo, aonde a gente está buscando as informações para a gente se manter, né, nesse meio informado e tudo mais, porém fazendo uma análise crítica, né? O que eu percebo muito nas redes sociais ali, o pessoal comentando, falando, é que não tem um senso crítico do que estão dizendo. Tomam como verdade aquele ponto ali que estão noticiando, estão veiculando, e aí se desespera. E não é bem assim. Existe o que o governo está fazendo, existe o que é o governo do seu estado que está promovendo, existe o que é o interesse da mídia que está veiculando naquele momento, né? Você tem todos os seus funcionários, você tem todas as suas questões trabalhistas ali para resolver, né? O que a lei está te provendo. Então, ó, já são 5 itens aí que a gente precisa começar a analisar antes de começar a formar nossas opiniões sobre isso, que vai impactar diretamente no nosso emocional quanto gestores dentro do negócio, entende? Então a gente precisa cuidar, né? Cuidar com as informações que a gente busca e como que a gente vai analisá-las e tomar aquilo como uma verdade ou não. Né? Tem que ter a parte crítica do negócio, né? Os conceitos devem ser muito bem formatados e muito bem direcionados, né? Entendendo o porquê das coisas, né? Por que estão falando isso? Por que estão veiculando isso? Qual que é a sistemática nos bastidores da política sobre isso? A gente tem que pensar nisso tudo, né? Olha, veja só, não sei ainda, galera, que fase que vocês estão, né? Porque a gente passou por várias fases durante essa crise. A primeira fase que eu vi lá é a fase do que tá acontecendo, né? Não, é lá na China, tá longe. E aquilo foi avançando até chegar ao Brasil aqui. Então, até então, a gente só tava olhando aquilo como é uma gripezinha, não é nada, isso é exagero. Aí a segunda fase é quando entrou no Brasil. Eu falei, epa, tá acontecendo alguma coisa aqui. E aí começou a dar um certo medo, um certo receio. Você começou a ficar pensando. Mas aí você começou ainda naquela mentalidade de tipo, não é comigo, é para mais de pessoas de mais idade, aquela coisa toda. E aí a terceira fase que está acontecendo nesse momento é pânico, porque até jovens estão morrendo também. Pessoas de 20 e poucos anos de idade, né? Porque até então, o cara que morreu tem problema de respiratório, enfim, alguma coisa assim. E é tantas pessoas morrendo que a gente não sabe nem o que está acontecendo. Então está na fase do pânico. E quando você está no pânico, você dá uma congelada em relação a qualquer coisa que você vai fazer. Porque você não sabe para onde correr, o que fazer, o que pensar. Né? Tem muita gente ainda nessa fase. Eu acredito que agora a gente está na fase do e agora. Tá, tudo bem. Tudo isso aconteceu e agora a gente precisa tomar algumas decisões. Então quanto mais rápido você sair dessa fase do pânico, do congelamento, do medo, melhor você começa a raciocinar e pensar. E nada melhor do que aí são dicas que a gente está sempre batendo, é conversar com pessoas que estão na sua área de atuação, ou áreas diferentes, mas que sejam empreendedores, ou estão olhando outras situações, outros lugares, outros países, e vendo o que realmente são ações que são efetivas, que estão funcionando, né? Ou são situações que você pode, no momento, controlar, né? O que a gente fala? O que você tem controle é onde você tem que focar. Onde você não tem controle, não adianta você ficar choramingando lá. E aí entra a fase da ação, né? Essa é a parte importante aí que a gente tem batido muito, né, Gabi? E outro conceito bacana, nós, quanto gestores, devemos saber entender o que é o medo dentro do nosso negócio, né? O que é esse medo que a gente sente, por que ele nos paralisa e gera esse pânico todo? E aí, Claudião, olha esse pensamento. O medo, ele nada mais é do que a sua finitude quanto ser humano sendo interrompida, porque nós somos seres eternos. Nós estamos, né, enfim, não vamos discutir agora a questão de crenças ou religiões, mas o ser humano, ele é feito para eternidade. E aí tem um monte de conceito, um monte de teoria, um monte de situações aí que estão ligadas a esse ponto. Só que o que melhor explica esse ponto, que é o seguinte: quando você tem essa finitude, né, essa infinitude, né, o infinito da eternidade interrompido quanto ser humano, te gera medo. Você fica paralisado, você
né, pausa, você não consegue agir porque você não tem mais essa visão eterna, você não consegue ver para onde a coisa vai. E quando isso acontece nos nossos negócios, a gente começa a ficar desesperado, com medo, preocupado, ansioso, né? A gente começa a ter reações frente a coisas que estão acontecendo e não decisões frente às coisas que estão acontecendo. Tudo pelo medo, né, estar nos paralisando. Mas o motivo pelo qual o medo aparece é que a eternidade do ser humano, a eternidade do negócio, a continuidade daquilo que você está vivendo está sendo interrompida. Você não tem mais visão de futuro, você não tem mais visão do para frente da coisa acontecer. E isso te paralisa. Não faz sentido isso daí para você, Cláudio? Para mim fez muito sentido isso daí quando eu percebi que quando a gente tem medo e paralisa, estamos perdendo na visão de longo prazo. E quando a visão de longo prazo acaba, a gente começa a ficar um pouco desnorteado aqui no meio. Mas se nós pensarmos agora que coronavírus é um vírus que veio e vai passar e que depois vai existir, né? Pode ser que seja a duras penas, mas vai haver uma recuperação. Como que nós vamos fazer agora, sabendo que o vírus vai passar um momento? Como é que nós estamos nos comportando hoje? E aí a gente começa a se perguntar esse tipo de coisa e as decisões vão começar a mudar. Porque não vai acabar o mundo ainda, né? Não vai ter essa coisa de terminar tudo e vai passar. Então, se vai passar, como que nós vamos nos comportar hoje? Exato. E aí você começa a construir de novo um pensamento pós-crise. E aí você tem uma visão futura do que está acontecendo hoje. E aí você começa a agir e não se paralisar. Sabe uma coisa que agora você falando sobre essa parte filosófica, inclusive, hoje o homem tá filosófico. Mas assim, a parte que eu vejo que ajuda muito é quando você tem metas de longo prazo. E quando eu falo metas de longo prazo, não é de 1 ano, não. É de 10 anos ou 20 ou mais. Ou seja, durante um período maior de tempo, você vai perceber que existe uma oscilação nos seus negócios, na sua vida, para cima e para baixo. O importante é você perceber de que ponto aonde você está, o ponto A, e o ponto B, aonde você vai chegar. Então existe uma oscilação, não é uma linha reta perfeita só subindo. Ela sobe e desce. Então a gente está numa uma descida muito, muito forte, mas que no longo de 10 ou 20 anos, isso aqui fica uma crescente, né? Tem que ser uma crescente, que são as metas de longo prazo. Então você fica um pouco mais confortável, entre aspas, porque você começa a visualizar que apesar de você não ter visto isso, ou seja, um ponto cego no teu negócio, na tua vida, você mesmo assim continua com as suas metas e objetivos ainda traçados. Talvez pelo fato de ter acontecido esse fato do coronavírus, onde todo mundo ficou retido aí nas suas casas, né? O seu negócio deu uma queda acentuada. Só que com essa queda acentuada, você pode tomar decisões um pouco diferentes daquilo que você estava fazendo. Ou seja, pode ser que é muito possível você criar uma oportunidade que pode reverter essa queda e, além disso, você ultrapassar suas metas. No vídeo anterior, o Gabi deu uma sacada sensacional da parte de metas, né, onde você pode ultrapassar. Aquilo não é teto, aquilo lá é só um trampolim para o seu próximo para a sua próxima meta, e você pode atingir seus objetivos muito mais rápido do que você tinha traçado anteriormente. Ou seja, em vez de 10 anos, talvez com essa crise, você faça a sua meta andar um pouco mais rápida e traçar elas de uma forma um pouco diferente agora por causa da crise e atingir esse objetivo não em 10, mas em 8 anos, por exemplo, né? Essa é a parte interessante e importante você traçar metas de longo prazo também. E é bacana quando você fala sobre as variações, Cláudio, a gente tem que perceber o seguinte, nós temos as oscilações, né, dos negócios, porém ela tem que ser uma constante em crescimento. Então ela vai ter as variações de sobe e desce, mas, né, ela mais sobe do que desce. Essa é a ideia. Só que é o seguinte, quando nós estamos num momento de declínio e a gente está vendo que o barco está andando, mas não está indo para o rumo que a gente quer, eu costumo falar que esse é o momento onde você tem que aprender algo novo, né? O famoso ponto cego do teu negócio. Quando você atinge um determinado patamar e você estagna e começa a declinar, é sinal que você precisa
aprender alguma outra habilidade nova que você não tava percebendo no teu negócio, né? Você tem que se desenvolver e aprender coisas novas. Por exemplo, olha o que nós estamos vivendo hoje. Quem não sabe mexer em plataforma de reunião online, tá tendo que aprender a fazer um negócio online. Quem não tinha conteúdos no Instagram, nas mídias aí e tudo mais, tá tendo que fazer conteúdo. Já são 2 pontos que teve que ser aprendidos novos, né? 2 pontos não aprendidos, não é verdade? Então, assim, cuidar, né? A gente tem que cuidar com essas questões. Pelo seguinte, as variações vão acontecer. Agora, se nós entendemos que vai vir negativamente e a gente se desenvolve para aquele ponto ali que a gente está vivendo, a descida tende a não ser tão brusca e ela tende a não ser tão acentuada no sentido geral da coisa. Então você tá vendo que o negócio está em declínio, se desenvolve, aprende uma habilidade, vê algum ponto, uma sacada que mude o teu posicionamento dentro, né, da tua gestão, você vai tomar decisões diferentes daquelas que você vinha tomando, que consequentemente, né, a tendência de que você leve o teu negócio para outro patamar, outro jeito, outro nível, né? E quando a gente muda a direção, a tendência é que a ascensão volte a acontecer, entende? E é isso que você estava falando aí, Cláudio. Quando a gente usa da crise para criação de oportunidades, é justamente isso. O mundo inteiro está descendo. Mas se você pegar, por exemplo, as ações da Magazine Luiza, ontem teve uma alta nas ações de 2,67% no meio da crise, né? Se você pegar as plataformas aí de streaming, elas estão super valorizadas porque as pessoas elas estão consumindo mais o produto delas, tá entendendo? A área farmacêutica aí, né? Como que vai ser as valorizações que elas vão ter com as vacinas, com a produção do álcool em gel, com as máscaras e tudo mais. Então veja, são situações que acontecem que estão mudando, né, de mãos o dinheiro. Agora, cabe a nós nos posicionarmos frente a esse cenário, certo? Pensando, primeiro, a rotina, onde eu vou trabalhar, como eu vou trabalhar, quem tem que saber que eu tô trabalhando, quais são meus horários que eu tô trabalhando. É entender que o medo que paralisa é a interrupção da eternidade do negócio, né? Você não tá vendo uma visão de futuro. Quando você começa a imaginar a projeção futura do negócio, consegue enxergar se um alvo, um objetivo lá na frente, esse medo tende a passar, porque daí você vai começar a agir frente aos problemas, tá entendendo? Perceber que você precisa, né? É uma necessidade do ser humano se relacionar com outras pessoas, é onde você está buscando as informações, com quem você está falando, como você está perguntando, né? Não adianta nada você chegar lá numa conversa, né, com um cara extraordinário do teu negócio, você não saber fazer as perguntas, né? Você, tô com medo, cara, e aí? Medo do quê? Medo, né? Tem que se desenvolver nesse ponto aí. Então, vejam, são várias sugestões, né, que eu tô dando aqui, que estão me ajudando, quanto a pequeno empreendedor, empresário aí, né, com a minha consultoria, que estão me dando paz e tranquilidade de continuar produzindo e fazendo o que tem que ser feito no meio desse turbilhão de informações que a gente está vivendo, né? Claudião, como que você está fazendo aí? O que você pode dizer para nós, né, quanto a empresário, né, investidor, né, pelo porte que você tem e tudo mais, como que você está lidando com tudo isso, frente a isso tudo que a gente está conversando aqui? Bom, veja só, eu queria comentar um pouquinho essa parte que você estava falando agora, porque lá atrás já passei por situações interessantes da seguinte forma. Eu encontrei uma pessoa muito bem sucedida na área que eu estava atuando, e era um coquetel, e o cara é o top das galáxias, certo? E de repente o cara ficou do meu lado. Falei, cara, oportunidade para mim perguntar alguma coisa importante que poderia dar um up no meu negócio. Não é isso que você estava falando? Fazer perguntas importantes. E naquele momento eu virei para minha esposa e falei assim, o cara tá aqui do meu lado. E aí, sabe o que ela falou para mim? Faz uma pergunta inteligente. E na hora eu falei, que pergunta inteligente que eu vou fazer? Ou seja, eu não sabia o que perguntar. Essa era a grande verdade. Então, é exatamente isso. A gente está inserido num negócio gigantesco, uma grande oportunidade.
tá com um cara que pode, de repente, dar uma sacada interessante para você, mas pelo fato de você não estar na área de combate diretamente ali, e pensando e repensando no seu negócio, você não consegue formular perguntas que possa te melhorar, te adicionar alguma informação no seu próprio negócio. Então, veja só, sai um pouco da área de apenas produção. Pense no seu negócio um pouco mais abrangente, para você pensar ele numa situação diferente. Uma das formas que eu acho bacana de você começar a pensar do seu negócio diferente é você pegar e pensar que você tem um sócio naquela empresa, ou daqui X anos você vai vender esse negócio. Então você vai gerenciar ele de uma forma diferente. Não dessa forma como a maioria dos pequenos empresários, né, que estão começando agora, ele começa a gerenciar como se fosse um braço da sua família, né? Da sua conta familiar. Então tá tudo dentro ali, ele mesmo se serve com as bebidas que tá lá dentro, consome seu próprio produto, então isso é muito complicado. Não pode gerenciar dessa forma aí, que daí vai dar muito problema. Esse é um dos fatos que está acontecendo aí. A outra coisa que eu ia passar para vocês é o seguinte: o que a gente está lidando aí em relação a toda essa situação, né? A gente está vendo que vários setores estão sendo atingidos. Só que hoje, pensando bem, até então, antes dessa crise, ter ações diretamente nas empresas estava sendo um pouco complicado. Por quê? Falei, cara, eu preciso ter ações de empresas maiores, onde tem um gerenciamento, um quadro de executivos maior, enfim, eu tivesse mais mobilidade. E nessa situação de crise, o que está acontecendo? Muitas das nossas ações, o fundo onde a gente tem investido, 35% no mês de março, ou seja, nosso capital derreteu 35%. Então, se você tem lá, sei lá, 100 mil reais, 1 milhão de reais, 350 mil reais derreteu, foram pro ralo agora, somente esse mês de março. E em outras ações que a gente tem diretamente nas empresas que a gente está atuando, a gente fica, de certa forma, confortável, porque nossas ações continuam lá, a gente continua fazendo o trabalho de acordo, né? E, inclusive, certos investimentos que a gente está fazendo, houve um aporte muito grande, de um valor bastante expressivo aí no começo de março agora, que foi super interessante. E devemos realizar agora em agosto também o restante do aporte. Então, gente, diversificar aonde você vai investir. Não pensar somente no seu negócio. O Gabi falou tudo, aquela gestão do seu próprio negócio e tal. Mas a partir do momento que você faça reserva, né, para algum tipo de problema ou reserva de oportunidade, que eu acho que é essa parte bacana, você começa a investir em outros setores, né, que não tem muito a ver com você, porque em caso de haver algum problema na região, na sua cidade, no seu estado ou no seu país, você tem uma diversificação de receitas em outras áreas aí, ou seja, continua entrando dinheiro na sua conta. É verdade. E, cara, eu recebi esses dias aí acho que antes de ontem, se não me engano, um comentário num dos vídeos que eu postei lá no Facebook, que o cara falava assim: eu falava no vídeo lá que se a paralisação, né, tá afetando seu negócio, você não tinha feito tal coisa lá, e eu falava sobre esse fundo que você falou aí para investimento, né? E eu achei interessante o comentário do cara, que ele falou assim: no meio que nós estamos, é complicado, né? O que a gente está vivendo, não tem como nós fazermos isso. E aí, olha que coisa engraçada. No vídeo, a ideia do vídeo era mostrar o aprendizado da coisa. Tá vendo? Que nem você falou aí, vários exemplos, né? Várias situações que pra nós, pra mim pelo menos, tá claro que isso é futuramente. Quando a crise, né, assentar e você conseguir sobreviver nesse momento, já se preparar para a próxima. E aí você deu vários exemplos de coisas que poderiam, que a gente deve fazer, né? Mas veja que interessante, as pessoas elas acham que é agora que tem que fazer. Agora o momento é de sobrevivência, o momento de você fazer as melhores decisões, evitar ao máximo as demissões, onde a gente consiga colocar a economia, por mais que ela esteja desacelerada, andando, né, para as coisas acontecer. Mas o que a gente pode tirar de ensinamento desse momento crítico que a gente está vivendo? Não é verdade? A gente tem que pensar
com um olhar de aprendizado, com uma cabeça de crescimento frente ao problema. Essa é outra forma que eu vejo que é muito eficaz na hora de você gerenciar tudo, a parte emocional do nosso negócio. Né? Você falou várias questões aí que podem ser vistas e tudo mais, e várias questões que foram acontecendo com o negócio. E se a gente junta ainda com essa questão de o que eu estou aprendendo com o que a gente está vivendo, a coisa tende a ser um pouco mais leve. Voltando um pouco àquele lado lá, tentem fazer planejamentos, iniciando pela semana. E aí vão avançando para mês, bimestre, trimestre, semestre, anual, cada 2 anos, 5, 3 anos, 5, 10, até chegar a 10 anos é bem interessante. Porque num plano perfeito de 10 anos, e logicamente dizendo que plano perfeito sempre há falhas, mas você olha para um plano que é aonde você quer, e aí você vai ver as oscilações. Garanto para você, 2 planos de 10 anos, você muda completamente a sua vida. Isso eu garanto para vocês, porque eu já fiz isso e mudou muito, tá? Mas uma coisa que eu acredito, assim, penso que é muito importante é a maneira como você vê a crise, né? É isso que o Gabi também está falando aí. Passando de todas aquelas fases que a gente já falou, hoje meu foco é sair melhor do que quando entrei dessa crise. O que quer dizer isso? Melhorar no sentido de melhorar fisicamente, melhorar mentalmente, melhorar no desenvolvimento, melhorar nas mídias sociais, que é uma coisa que a gente está aprendendo aí, melhorar em reuniões virtuais, enfim, melhorar uma série de coisas. Ou seja, eu tenho que sair melhor do que quando entrei dessa crise. Isso é uma boa meta, tá? Porque tem muita gente aí que ainda está no sistema pânico, sistema de congelamento, o cara acorda tarde porque fala, não, assim passa o dia mais rápido, tá de pijama o dia inteiro, vendo notícia ruim, né? E pior, retransmitindo porcarias, lixo por aí. Ou seja, o cara, além de estar consumindo lixo, ele está transmitindo lixo. Então, o cara não está agregando nada à sociedade, nem a ele mesmo. Essa é a pior fase que você pode estar passando. Mude isso imediatamente para que a saúde mental, a saúde emocional, a gestão emocional volte a inteirar dentro de você, aonde você voltando ao seu equilíbrio emocional, tá? No nível importante, isso vai, além de te ajudar as pessoas que estão ao seu redor. Essa é a parte importante aí que a gente tem que salientar. Porque tudo isso já é vivido dessa forma, né, Cláudio? Vai gerar um desânimo e um marasmo tão grande que vai ficar difícil o cara tomar uma decisão direito, não é verdade? Exatamente. E um cara falou uma coisa que eu fiquei assim de cara, né? O pessoal tá falando assim, estamos chegando ao fundo do poço, ou seja, de lá não tem para onde sair, só subir. Ótimo, uma boa coisa positiva, mas aí ele falou, mas no fundo do poço pode ter um alçapão, ou seja, pode cair mais ainda. Então, gente, a gente tem que tomar um cuidado em relação a isso. Precisamos ser otimistas, sim, certo? Realistas também. Então, um equilíbrio de tudo isso, de otimismo e o que está acontecendo e pode acontecer, ou seja, uma coisa que a gente nunca viveu nos meus 50 anos de vida, que eu vou completar agora no final do mês de abril, eu nunca vivi uma crise nesse sentido. Nem pessoas um pouco mais antigas também nunca viveram isso. Ou seja, é tudo novo. É possível que essa crise esteja somente no início? É possível também. Como também é possível que isso passe em 30 dias, se Deus quiser. Mas, de todas as formas, nós temos que ver pontos positivos e negativos e fazer uma média daquilo que você pode tomar ações. Então, o que você puder fazer, faça imediatamente, tá? Aquilo que você não tem mais controle, infelizmente, você vai ter que deixar de lado, tá? E continuar fazendo o melhor possível aí. Mas comece com você. Essa é a dica. Comece com você. Se você quer ajudar os outros, primeiro comece com você, tá? É assim por diante que você vai começar a influenciar outras pessoas positivamente nesse sentido e ajudar mais pessoas. Isso vai fazer toda a diferença, né? Na parte de gestão, tanto do negócio quanto emocional nosso. Vai fazer a diferença na hora da gente tomar as melhores decisões frente aos problemas. Isso é muito importante a gente estar
prestando atenção. Olha, eu acho que uma coisa que eu estava tendo muita dificuldade antes dessa crise é passar para nossas linhas de negócio que deveríamos investir um pouco mais na mídia social, na mídia digital e reduzir um pouco os nossos valores em mídias tradicionais como outdoor, rádio, televisão, enfim, panfletos, né? E existia muita resistência da ala mais tradicional, para não dizer antiga, aonde que, cara, sempre funcionou dessa forma. Vamos continuar investindo pesado assim. Eu falei, tudo bem, só que nós precisamos mudar. É muito dinheiro para pouco resultado, porque eles ainda não tinham visão no marketing digital, certo? Uhum. E nossas empresas de marketing, quando existe uma queda de faturamento, a gente ia para cima deles e falava assim, cara, vamos cortar a verba, né? Eles falam assim, cortar? Imagine, você já está investindo assim, já não está dando. Se não investisse, ia cair mais ainda. Então, com esse jargão, os empresários ficavam com medo dos setores que a gente atua. Falaram, não, então vamos manter. Então, esse é um momento agora de mudar um pouco essa parte aí, porque eu vejo duas situações agora. A mídia convencional, os custos vão reduzir, com certeza, tá? E a mídia digital vai criar uma grande oportunidade de a gente fazer nosso marketing de forma diferente, mais efetiva e uma forma de poder medir aí. Ou seja, nosso resultado, eu acredito muito que vai ser muito melhor do que a gente estava tendo até hoje. É verdade. O negócio é o seguinte, né, Cláudia? Muitas pessoas elas não entendem o que é a plataforma digital, né? Como que ela funciona e como que ela opera. Quando a gente fala mídia social, pensa que é um passatempo ali, que a pessoa tal. E quando a gente vê a parte de trás, né, da mídia social em si, o background que existe de estrutura de veiculação, de publicações, de anúncios que a gente tem para fazer, a gente vê como tá evoluído o negócio e tem muita gente deixando passar esse negócio ainda, não é verdade? Exatamente. E como eu estou na parte off ainda, e junto agora entrando na mídia digital, cara, eu vejo N possibilidades de negócio ali. Né? Então, enquanto, infelizmente ou felizmente, as empresas offline ainda são geridas por pessoas da minha geração para cima, né? Ou seja, eles não têm noção nenhuma e não entendem nada em relação ao que é a mídia digital. Então, agora, essa é uma vantagem. Até dentro desse vídeo a gente está falando, né? Você conviver e falar com pessoas que possam agregar ao seu negócio, à sua vida. Não é isso que a gente comentou hoje também? Isso. Então, o que acontece? Né? Apesar de ser da época de 70, olha que coisa louca, né? Época de 70, hoje convivo muito com pessoas mais jovens. Igual você, né, Gabi? Cara, o cara tem 20 e poucos anos de idade aí, tem uma outra cabeça, uma outra visão, uma outra forma de gestão de negócio, tá? Parece que é a mesma coisa, parece que são as mesmas ferramentas, mas uma visão global diferente. É porque não tem um limite da nossa geração offline. Não, é só essa cidade, enfim. Ela tem uma outra forma de pensar. E isso está agregando muito na minha visão de negócio, que era offline, agora a gente está na parte online, e eu começo a conexão dos nossos negócios tradicionais com essa grande oportunidade que agora que é a mídia digital. E tenho certeza que nos próximos 10 anos a coisa toda vai mudar drasticamente, positivamente, na minha opinião aí. É verdade. Veja que é um contexto, né, Cláudia? A gente vê aí várias situações sendo formatadas nesse meio, e olha quanta coisa boa a gente consegue agregar quando a gente se conecta com pessoas com visões diferentes, mas com os mesmos valores, né? Quando a gente entende que existe oportunidade na conversa com outras pessoas, com outros ramos e tudo mais, fazendo as perguntas certas, né? Olha quantas coisas a gente consegue extrair, né, de um momento conturbado que a gente está vivendo e tudo mais, mas quando a gente sabe o que perguntar, como perguntar e principalmente utilizar as ferramentas que a gente está vendo que tem no mercado disponível aí, né? Então, olha o contexto, como ele é alterado quando a gente consegue atingir tudo isso daí. E são situações simples, não é verdade? Bom, gente, então é isso aí. Mês de abril, a gente está finalizando o mês de março, né? A gente está vendo toda uma situação financeira
no nosso país, o mundo aí acontecendo. Existem algumas decisões a serem tomadas, o governo agora tomou algumas iniciativas aí para ajudar na parte das pequenas e médias empresas, e situações aí que ao longo desse mês de abril ainda vai acontecer. Eu acredito que se você continuar criando rotinas dentro da sua residência, da sua cabeça aí, e tentar uma meta interessante de sair melhor do que quando você entrou nessa crise, é um bom procedimento para você manter seu equilíbrio mental saudável, né? E comece a fazer planejamentos aí dessa semana e depois passe para o mês e assim por diante, tá? E, logicamente, siga pessoas que transmitem informações que podem agregar você. Então, Gabi, fala aí do Telegram, cara. O Telegram sempre tem uma sacada bacana lá, onde você pode escutar ali e isso pode fazer diferença no seu dia a dia. Pessoal, temos aí o canal do Greenberg, canal onde eu coloco várias insights, sacadas ali, né? Algumas informações relevantes que não são postadas em nenhum outro lugar. Então é muito bacana se você, né, clicar no link aí abaixo, entra lá, dá uma olhada, escuta lá as questões, porque um áudio daquele pode mudar totalmente a visão que você tem na tua gestão e fazer uma administração muito mais firme, muito mais coerente com o resultado que você está querendo. E falar pra galera aí, curtir aí e passar pro pessoal que tá precisando, porque às vezes tem muita gente aí que tá precisando um pouco mais de informação, um pouco mais de direção, e esse vídeo de repente pode ajudar essa galera aí que tá um pouco perdida aí nesse momento, né? É isso aí. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo hoje, curte ele para nós aqui, que é muito importante. Se inscreva no canal, a gente está colocando vários vídeos aí semanalmente, as atualizações estão acontecendo semanalmente. Já falei aqui do link do canal Telegram, entre lá, faça parte lá desse canal onde a gente coloca vários insights e sacadas do campo de batalha, né? Isso a gente tem que relembrar, né? Tem os links aí dos nossos Instagrams, nos siga lá para ter uma proximidade maior com a gente. E é isso aí, pessoal. O Fala Mestre de hoje é esse. Muito obrigado por você estar aqui. Até a próxima. Valeu! Beleza, galera? E lembrando também, segue lá também no YouTube e tem o ADM Raiz, cara. Isso é muito importante, onde a gente tem muitas aulas com o Gabi em relação à parte administrativa aí. É isso aí? É isso aí. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Valeu. Grande abraço. Valeu. Tchau, tchau.